Oiê! E aí, como é que vocês estão por aí? Eu por aqui tô ok. Ai, no vídeo de hoje eu tô desenhando a Jules de Euforia. Eu comecei a assistir Euforia, eu acho que tem uma semana, 2 semanas, por aí. E aí já tô na segunda temporada, quase terminando. E aí eu resolvi desenhar a Jules. Eu acho que é uma das personagens que eu mais gostei, assim. E aí eu falei, por que não? Não é mesmo? Já que todo mundo gosta de Euforia. Eu tô meio rouca, então perdoem a voz. Tá meio complicado aqui o negócio. E narrar ainda por cima do vídeo já pronto, sem roteiro. Enfim, vocês viram aí a vinheta, a abertura do vídeo que eu fiz? O que vocês acharam? Tô tentando deixar mais produzidinho meus vídeos, né? Já que a gente bateu 1.000 inscritos. E a meta aqui é chegar nos 10 mil esse ano. Tô sonhando alto? Talvez. Mas, né, a gente tem que sonhar. Se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar, não é mesmo? E aí, deixem aí falando se vocês curtiram a vinhetinha que eu fiz. Deu um trabalhinho. Tive que meio que aprender assim na raça. Mas acho que ficou bem legal. E eu tô deixando esse layout assim de como se eu estivesse desenhando pelo Paintbrush. Só que como eu falei no outro vídeo que eu tava desenhando o avatar do canal, eu uso o Autodesk Sketchbook pelo meu tablet, que é o Galaxy S6 Lite. E como eu já disse também antes, ele super abrange assim, as minhas necessidades. Então eu tô curtindo bastante. E aí o desenho, agora, né, falando sobre ele, eu já tinha feito o rascunho da personagem. E aí depois eu vim fazendo a line art. Então o meu rascunho ele é bem rabiscado. Para quem já viu algum vídeo do meu desenho tradicional no papel, eu tenho a mania de fazer o rascunho assim com o traço peludo, que é o que as pessoas falam, né? Quando a gente passa várias vezes em cima do traço, a caneta, o lápis, enfim, o traço fica peludo. Então esse é o meu rascunho, o meu sketch. E depois eu venho e faço a line art. Tô tentando, assim, testar coisas novas. Então eu comecei fazendo a line art toda em preto. E resolvi fazer o cabelo dela mais sólido. Sem muito blur nas sombras e tal. E aí, com isso, eu resolvi mudar a cor da line art do cabelo. Eu achei que o preto estava dando um contraste que não estava muito legal. E aí eu fui ajustando enquanto eu pintava, pra ver o tamanho, pra ver se tava ficando legal. E aí, daqui a pouco eu vou pegar e vou mudar a cor da line art, só que pra isso eu precisei traçar tudo de novo. Pode até ser que tenha outro jeito de fazer isso, assim, mais fácil do que ter que traçar todo de novo. Mas pelo menos por esse aplicativo que eu tô usando, eu não achei. Aí eu fui pintando. Geralmente eu faço o contorno da área onde eu vou pintar e jogo o baldinho de tinta dentro para preencher. E fui colocando as partes mais claras, as mais escuras é como se fosse a sombra. Então a sombra do cabelo dela ali. E aí eu resolvi mudar a cor da line art. E aí eu comecei a abrir outra camada e comecei a contornar com um tom mais escuro. É quase o tom que eu usei na sombra do cabelo, mas ainda é um pouquinho mais escuro do que ele, para dar um pouco de diferença quando eu estivesse na parte da sombra. Aí eu contornei todo o cabelo dela com essa cor. Eu achei que ficou bem melhor do que com preto, pelo menos nessa proposta que eu quis hoje. Porque às vezes eu desenho aquelas linhas no cabelo, várias linhas, como se fossem os fios do cabelo, as mechas. E no dela eu não quis fazer isso. Quando o cabelo é liso, principalmente cabelo reto, assim, Chanel, eu gosto muito de fazer o cabelo bem chapado, assim mesmo, pra dar essa impressão de que ele tá totalmente alinhado. E quando eu coloco aqueles fios que eu coloquei no desenho anterior, que o cabelo era ondulado, eu acho que ele dá bastante movimento. E a proposta aqui que eu tinha pro dela é que o cabelo ficasse bem chapado mesmo.
Aí eu coloquei o fundo de verde, que é mais fácil de ver aonde estava borrado, e fui corrigindo com a borracha ali, ajeitando, apagando, arrumando o que eu achei que tinha que arrumar. Porque com fundo branco engana um pouco a visão. Então tinha algumas partes que estavam falhadas e eu consegui ver com o fundo verde. Então isso daí é uma dica. Quiser ver se seu desenho tá com alguma coisa falhada, faltando, coloca a cor de fundo dele bem forte, assim, principalmente verde, que aí fica bem mais fácil do que ver no branco. Aí eu fui pra pele, eu peguei a cor da pele com base numa foto dela, da cor mais clara que tinha. E eu gostei que ficou meio rosinha. E acho que vocês sabem que eu gosto de pintar a pele dos meus personagens geralmente de cores meio fantasia, assim. Todo mundo é meio alienígena no meu universo. E aí a orelhinha pontuda de lei. E agora o olho que de vez em quando eu desenho com pupila, de vez em quando eu desenho sem, e o dela vai ficar sem. Aí eu comecei a colocar as cores bases para as partes mais sólidas, então pintei as partes que são de preto, os detalhes aqui da choker dela, que era de estrelinha, o outro colar que ela estava usando junto com a choker na foto de referência que eu peguei. E aí as estrelinhas, elas são contornadas mais ou menos com um dourado e por dentro elas são mais clarinhas. Aí eu fiz isso, depois eu vou fazer a parte mais clara no centro. Aí voltei aí, fazendo a parte mais clara. Também dá um volume, assim, porque parece que é a luz batendo ali. Fica super legal o efeito. Eu não entendo muito de luz e sombra, eu acho que eu já devo ter falado isso outras vezes. Mas eu gosto de fazer assim conforme toca no meu coração. E aí é isso, eu vou sentindo que tá dando certo e eu vou fazendo. Aí preenchi a choker de preto. E eu gosto bastante de pintar roupa assim, bem chapadona de preto. Sei lá, acho que dá um estilo a mais. Aí peguei um rosinha pra fazer o batom dela. Da foto que eu tava usando de referência, eu achei que tava bem clarinho, aí eu não curti muito, aí eu resolvi fazer assim. O lábio superior com rosa mais escuro e o inferior com rosa mais claro. Eu não sei porquê, mas eu tô curtindo fazer isso. Tem até alguns desenhos meus que eu tenho feito o lábio superior de preto e o de baixo de outra cor. Tenho achado isso bem legal. Aí o olho dela é um azul, que pela foto eu tentei puxar, mas ficou muito cinza, muito escuro. E aí eu me dei a liberdade de escolher o azul que eu queria colocar. E aí fui me baseando mais ou menos aonde estava as sombras da foto que eu tinha usado de referência. E eu fui blocando as sombras de um jeito bem sólido. Acho que sólido é o novo. A nova palavra aqui desse canal, porque toda hora eu falo isso, mas tipo, as sombras estão muito blocadas, elas não estão esfumadas. Eu quis deixar sólidas. E aí eu fui fazendo as sombras, eu gosto sempre de deixar sombras bem marcadas. Se você que tá assistindo aqui entende de luz e sombra, provavelmente você vai falar pra mim que essa sombra que eu tô colocando não faz o mínimo de sentido. Mas não importa, porque eu gostei, vai ficar assim mesmo. Até o dia que eu realmente consegui aprender de luz e sombra, e aí talvez eu olhe para os meus desenhos e fale, realmente, não tava legal. Mas agora eu acho que tá, então vai ficar assim, o desenho é meu. Aí coloquei também na orelha do jeito que eu achei que devia ser. Eu fui olhando a referência, mas assim, né? Podem ver que eu tomei a liberdade de fazer do jeito que eu queria. Aí coloquei a sombra e tudo e depois fui mesclar ela. Deixei mais acinzentada, achei que ficou bem melhor. E aí o blushzinho que eu tenho feito nos desenhos, que são em formato de coração, que ficam super fofinhos. E nessa parte a qualidade tá oscilando, eu não sei por que isso tá acontecendo, mas fiquem tranquilos que no final eu vou mostrar o desenho com a qualidade normal. Não sei o que rolou aqui, deu uma bugada. E aí fui colocando o bastante vermelhinho, blush e tudo que eu amo. Que meus personagens sejam todos muito rosados, assim, muito vermelhinhos e tal. E bastante brilho, então branco na boca, no nariz, em tudo que eu conseguir eu vou colocar ponto de luz nos meus desenhos. E agora em formato de coração, porque eu ando muito fofinha.
Aí fui fazendo ali o iluminador dela, em formato de coração, tudo parte do estilo que eu venho criando. Aí aproveitei para colocar uma outra sombra ali, porque eu achei que tava bem estranho sem sombra. Coloquei mais luz nos acessórios. E fui colocando mais pontinhos como se fosse glitter, assim, em volta dos olhos dela. Ai, pena que a qualidade tá meio ruim agora. Gente, eu não tenho a mínima ideia do que aconteceu. Vocês viram que no começo tava ótimo, agora ficou assim, mas deve ter sido alguma coisa no aplicativo. Talvez tenha ficado meio pesado o vídeo. Pode ter sido. Mas aí fui fazendo isso, colocando luz, estrelinha, estrelinha, estrelinha. Depois eu apaguei e coloquei vários pontinhos. Assinei. E aí, esse é o resultado final do meu desenho. E eu amei. Dizem aí se vocês gostaram também. E é isso. Até a próxima e fui.